Salve, salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Galerinha, estive sumido por um tempo, mas agora eu tô de volta. Agora, galerinha, vai ter vídeo dia sim e dia não, prometo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, que tá insano. Em um mundo em que tem como base as artes marciais, o antigo rei demônio mais forte e poderoso desse continente selou todo o seu conhecimento e poder em um livro que foi dividido em todo o mundo, o Livro dos 9 Segredos. Ao praticar este livro, você pode alcançar o mundo do céu e da terra, que está na palma da sua mão. Mas agora esse livro está nas mãos do Mago Imperador. Porém, essa informação foi vazada, e agora ele é alvo de todos os artistas marciais. Do lado de fora de sua propriedade, centenas de artistas marciais esperam para eliminá-lo e obter o livro. Dentro de sua propriedade, alguém chega correndo até ele e diz que aquilo não parece ser bom, pois as tropas das montanhas foram penetradas e todos foram mortos. Ele completa dizendo que está preocupado que os 7 imperadores cheguem ali. O atual Mago Imperador diz para ele não se preocupar, pois nem os 7 imperadores são páreo para sua força atual. Porém, eles podem derrotar todas as suas tropas. Então, seria bom que eles pudessem ver o que está acontecendo. Do lado de fora, centenas de artistas marciais gritam, dizendo para ele entregar o livro. Ele, com ar de superioridade, questiona como eles têm coragem de o desafiar. Ele se prepara para a batalha, enquanto todos gritam para terem cuidado. Mas, no instante seguinte, ele elimina 4 artistas marciais com muita facilidade. Alguém aparece e diz que nunca deixará que ele escape. Ele ri e diz que eles finalmente chegaram, os 7 imperadores. Eles dizem para entregar o livro e pouparão sua vida. Ele diz ao Imperador da Espada, que é o chefe das 8 realezas reconhecido pelo santuário, que mesmo que eles estejam juntos, nunca poderiam derrotá-lo. Então, não deveriam se dar o trabalho de procurar a sua morte. O velhote pergunta se eles sabem em que situação se encontra. Ele é o inimigo de todo o santuário, ele é muito arrogante por achar que não tem ninguém mais forte que ele lá. Após essa breve conversa, chega alguém e diz que esse livro é uma relíquia do antigo imperador e que, em nome da Terra Sagrada, eles vão levar com eles. Seu discípulo, aparentemente preocupado, diz que esse é o imperador mais forte da Terra Sagrada. Ele pondera um instante sobre ele ser o inimigo de toda a Terra Sagrada e grita, rindo, exatamente que, mesmo sendo um vilão, ele destruirá todos ali. Porém, no instante seguinte, uma espada atravessa o seu peito. Ele foi apunhalado pelas costas pelo seu próprio discípulo. Seu discípulo diz a ele, meu senhor, apenas desista, chegou a sua hora de morrer. Ele, sem entender muito bem o que estava acontecendo, pergunta se era ele o traidor que vazou todas as informações. Ele completa, dizendo que cuidou dele e o ensinou desde que era pequeno, então ele não entende por que foi traído. Seu discípulo diz que, mesmo que ele seja o seu mestre, ele não deveria usar o livro dos 9 segredos sozinho, até o impede de usar, como se ele fosse um ladrão. Em seus últimos momentos, ele diz, você me traiu por essa razão. O discípulo, tirando a espada de suas costas, diz que tanto faz o que ele pensa sobre ele agora, ele sabe que não pode fugir do seu destino. Enquanto isso, em seus pensamentos, ele diz que vem ensinando essa criança desde que era pequena, mas ela é tão ansiosa e de mente fechada que não tem ninguém no mundo em quem ele possa confiar. Ele ri alto e diz que isso é muito bom, agora que ele não tem mais saída, ele destruirá o seu corpo junto com o livro e todo o segredo, assim ninguém mais poderá obtê-lo. Então, uma luz começa a emanar de seu corpo, acontecendo uma explosão gigantesca. Um fragmento de luz na forma humana começa a pairar pelo ar. Em outra cena, vemos 4 pessoas sem vida no chão em uma floresta. Então, uma delas é o escolhido. Ele abre os olhos, ainda confuso, pensa se esse é o seu novo corpo. Ele diz que não esperava renascer no corpo dessa criança, porém, no instante seguinte, ele observa algumas criaturas à espreita, loucas por sangue. Então, algo que se parece com lobos começa a ir em sua direção. Ele pensa que isso é uma droga e que acabou de escapar da morte, porém, os lobos não tinham ele como alvo e desviam dele. Enquanto ele continua caminhando, ele escuta alguém pedindo por ajuda. Ele pensa que esse deve ser alguém que o antigo dono do corpo conhecia. Ele pensa que isso é bom,
já está na segunda camada. Então, ele pode usar os seus poderes ao seu favor. Ele se aproxima do homem enquanto ele não entende o que está acontecendo e grita, dizendo que ele não é Zu-Fan. Nosso protagonista diz que ele está correto e que ele realmente não é essa pessoa, ele é o Mago Imperador. Então, ele efetua a nona técnica secreta, Drain Touch. Ele remove toda a alma da pessoa enquanto gritos de dor ecoam por toda a floresta. Já de manhã, ele pensa que no registro do livro dos 9 segredos, o Drain Touch é a técnica mais alta dos demônios, que rouba a alma e a força de outro para ficar mais forte, mas você precisa trabalhar duro para processar para que não haja nenhuma rejeição da alma. Portanto, você deve primeiro evocar o poder antes que possa ser totalmente absorvido. Isso demorou bastante tempo para ser feito, ele não esperava que demorasse tanto tempo. Então, ele decide testar os seus novos poderes. De sua mão começa a sair uns raios, ele os lança em direção a uma pedra, que logo é destruída por completo. Ele fica feliz e diz para o Imperador da Espada apenas esperar, porque logo ele estará com eles. Quando ele voltar para a Terra Santa, vai ser o fim para todos aqueles traidores. Esse corpo foi totalmente restaurado do zero para a quinta camada, parece que demorará um bom tempo até que ele possa retornar à Terra Santa. Enquanto estava distraído em seus pensamentos, ele observa alguma coisa, um grupo de bandidos aterrorizando uma família. O guardião da família tenta proteger a sua senhora, enquanto isso, do outro lado, seu inimigo diz que o aconselhou a não saber dos assuntos atuais quando eles trabalharam por tantos anos. Nossa bela senhora diz que eles nunca entregarão a arte marcial de sua família, passada de geração em geração, mesmo que eles morram. Seu irmãozinho diz para não tentar impedi-lo, pois irá matar todos eles. Enquanto isso, nosso protagonista pensa que não é de se admirar que a família Lu esteja com problemas. Aparentemente, eles estão lidando com alguns bandidos. Ele se pergunta se essa família tem alguma coisa a ver com seu corpo atual. Ele decide que a melhor decisão é sair daquele local. Enquanto tenta fugir, uma dor incessante aperta o seu coração. Ele não entende o que está acontecendo, ele se pergunta se isso é o efeito de seu treinamento, ele se pergunta se a magia não é adequada, se o corpo dessa criança é realmente tão inútil assim. Então, ele começa a verificar o seu coração e percebe que está normal, sua função meridiana normal, respiração normal, tudo normal. Porém, ele não entende o que está acontecendo de errado. Então, ele se recorda que quando saiu de perto daquela senhorita, com certeza a dor apareceu. Então, ele volta para olhar para ela e a dor some. Isso só pode ser magia do coração, para os praticantes. Se eles são expostos, a magia é o mesmo que uma maldição, não podem fazer livremente de acordo com o seu coração, se quebrarem, morrerão. Ele decide primeiramente arrumar as memórias dessa pessoa e ver que tipo de magia do coração se trata. Viajando por suas memórias, ele vê que o seu pai se sacrificou pela família. Eles dizem que a partir de agora ele também faz parte dessa família. Em outra memória, alguém protege, dizendo que ele faz parte de sua família. Em outro momento, ele quer ser um guardião da família e diz que trabalhará duro para ser forte igual a eles. Em outras memórias, ele vê guerra e destruição, todos correm pedindo socorro, dizendo que os bandidos chegaram e que a prioridade é proteger a senhorita. Enquanto os bandidos atacam e saqueiam, ele vê toda a destruição e se sente um inútil por não conseguir ajudar, por não ser forte. Ele não pode proteger a família porque é fraco. Voltando para o presente, nosso protagonista pensa que ele realmente era leal à família e se preocupava com a senhorita. Então, se acontecer algo a esse coração, vai acionar a magia do coração. Ele pensa que isso é uma maldição e que a condição é muito alta, até mesmo matar pessoas é melhor do que isso. Ele é o imperador mágico da Terra Sagrada e agora ele precisa servir uma famíliazinha qualquer, isso é um insulto para ele, porém, ele não tem o que fazer. Ele se aproxima dos bandidos enquanto eles perguntam quem está aí. A jovem senhorita se pergunta se alguém já veio os ajudar, seu guarda diz que é impossível pois foi muito rápido. Então, nosso protagonista se revela e diz, senhorita, sobre as artes marciais espirituais, o que há de errado em dar a eles? Todos ficam surpresos por ele estar vivo, enquanto ela diz que pensou que ele estivesse morto. Ele diz que é um milagre que ainda esteja vivo. Enquanto isso,
em seus pensamentos, ele tenta bolar algum plano e pensa que o mais fraco entre os bandidos está na sexta camada e o líder deles tem o maior ki entre eles. Enquanto isso, os bandidos zombam, perguntando quem é ele e dizem para não se atrever a falar. Porém, ele continua focado e pensa que com sua força atual, essa vai ser uma batalha de vida ou morte. Todos pensam que ele ficou louco e que está falando besteiras por entregar a arte marcial da família para esses bandidos. Ele diz que já estão à beira do precipício, então eles não precisam mais proteger a arte marcial da família, isso é a única coisa que ele pode fazer por enquanto. A jovem senhorita da família diz para ele parar de falar besteiras e fugir o quanto antes. O líder dos bandidos diz que ela é muito gentil, que mesmo em uma situação de vida ou morte ela ainda pensa em seus escravos. Ela pergunta se eles podem deixá-lo ir, o bandido diz que é impossível, então ordena ao seu capanga que mate ele. Enquanto o capanga avança em sua direção, nosso protagonista pensa que ele está na sétima camada, então ele terá que derrotá-lo, pois terá apenas uma chance. O maldito ergue a sua espada, pensando que já acabou com o nosso protagonista, mas isso era tudo que ele estava esperando. Ele ri maliciosamente e o desarma com apenas um golpe, ele fica incrédulo enquanto ele se prepara para efetuar outro ataque. Então, ele o corta ao meio com um único ataque, todos não entendem o que aconteceu, como ele conseguiu fazer aquilo. Enquanto isso, ele pensa que precisa fazer algo imediatamente, então ele olha em direção à sua senhora e vai correndo em direção aos dois, ele diz que precisa proteger a vida deles e foge pela floresta. Enquanto isso, os guardas tentam ganhar tempo para que eles possam fugir em segurança. Um dos bandidos diz que o nosso protagonista arruinou seu plano, então ele não os deixará fugir, ele promete que acabará com ele pessoalmente. Enquanto fugiam pela floresta, a madame grita, dizendo para deixá-la ir e diz que ele é só um escravo. Então tem que soltá-los. Ele para e a joga no chão, ela diz que precisam voltar, eles não podem deixar os seus guardas perderem suas vidas. Nosso protagonista diz, rindo, que se ela quiser ir, ela pode ir, porém ele pergunta se ela pode derrotar esses bandidos quando voltar, então ela pode ir embora. O inimigo está procurando por eles agora. Enquanto isso, a criança grita, dizendo que ele é um escravo de merda. Como ele pode falar assim com o seu jovem mestre? Ele tem que se arrepender e levar a sua irmã para lá agora mesmo. Nosso protagonista diz que ele é um garoto fedido e que se ele não calar a boca, ele chutará sua bunda. O moleque não aceita a ameaça e continua a tagarelar. Com o olhar malicioso, nosso protagonista ensina uma lição a ele. A jovem senhorita não gostou muito e diz que isso é demais. Ele diz que foi uma pequena punição e que isso é melhor do que morrerem nas mãos de quem os persegue. Nosso protagonista pergunta se tem algum lugar que eles podem se esconder. Ela, tristemente, diz que tem várias fazendas na área, mas nenhum esconderijo. Porém, tem uma floresta nublada do lado oeste da Montanha do Vento Negro, até mesmo aqueles bandidos podem não conhecer aquele lugar. Ele diz que está perfeito e que eles vão para lá. Ele completa dizendo para segurar o seu irmão no caminho. Enquanto isso, ela, em seus pensamentos, furiosa, diz para ele apenas esperar. Quando ela sair dessa situação, ela o punirá severamente. Essa é a Floresta Nebulosa, a névoa existe há anos. É difícil para as pessoas encontrarem uma saída daquele local. Ela diz que seu pai disse que o chefe da Montanha do Vento Negro é forte, porém, por décadas, ambos os lados não fizeram nada. Ela completa dizendo que não sabe por que dessa vez os bandidos repentinamente os atacaram. Enquanto isso, ele só pensa que esse lugar é muito bom. Ela diz para ele ir com o jovem mestre e que ela vai distrair os bandidos. Ele diz que recusa. Ele completa dizendo que não está acostumado com o terreno daquele local, então se ela não ir com ele, ele não pode cuidar da criança. Se ela ir, ele irá imediatamente matar essa criança. Eles ficam incrédulos por ele estar falando essas coisas. Ele diz que se ela ir é o mesmo que morrer. Ele completa dizendo para ela cuidar de sua vida, que foi salva pelo seu pessoal, porque a sua vida é muito valiosa. É melhor destruírem o Sanguan Jia e os bandidos ali mesmo. Ela grita histérica, dizendo que ele está maluco, pergunta se ele vai derrotar os bandidos ali mesmo. Ela diz que ele tem uma grande quantidade de Ki, e há mais 4 junto com ele.
Ele é só um servo que fala um monte de besteira. Mesmo que ele se junte com seus guardas, ele não será capaz de eliminá-los. Ele diz para ela ficar tranquila. E que esse monte de lixo não será um desafio para ele. Ele pergunta se ela pode ouvir a sua opinião ou decide se render a eles. Ele pede uma pedra espiritual. Ele completa dizendo que a última esperança da família está nas mãos dela. Então, ela lança o seu anel em sua direção. Ela diz que esse é o tesouro de sua família e que se ele mentir para ela, ela não deixará ir. Ele diz para se acalmar e apenas esperar. Em seus pensamentos, ela pondera que seu servo se tornou muito arrogante e que tem que ensinar uma lição. Ela diz que apesar desse escravo não respeitá-los, ele salvou a sua vida. Isso é melhor do que aqueles que são silenciosos e arrogantes. É melhor eles estarem agradecidos. Ela pondera que não sabe como ele é agora, mas ele definitivamente mudou. Enquanto isso, nosso protagonista caminha em meio à névoa. Ele diz que essa é uma matriz natural. Pena que as pessoas não sabem como fazê-lo, mas dessa vez ele irá transformá-la em sua segunda montanha. Então, ele começa a abrir os 9 portões fantasmas. Ele diz que o quarteto dos espíritos malignos está vindo. Então, ele ativa o seu poder. Enquanto isso, a jovem senhorita e o seu irmão observam de longe a névoa densa se concentrar em um único ponto e desaparecendo gradualmente. Nosso protagonista chega por trás, enquanto ela toma um susto e pergunta o que aconteceu e pergunta se ele fez aquilo. Ele diz para se acalmar e que não precisa ficar agitada, e pede para que ela o siga. Ele diz que ensinará a ela como fazer algemas mágicas ou outros feitiços, para quando eles chegarem, ela poderá controlar e matá-los. Ela não entende o que ele está falando e pergunta se esse é o jeito de derrotá-los. O método da matriz é algo mais valioso que o método de artes marciais nesse mundo. O primeiro nível da matriz usado é um mistério da família. O primeiro nível da matriz também tem centenas de milhares de lins que não podem ser medidos em dinheiro. Ela pensa que ele era apenas um servo, mas ele foi capaz de fazer um conjunto de formações de matriz casualmente. Ela pergunta se algo aconteceu. Ele diz para não se preocupar, que ele fará isso. Ele estabeleceu um limite e vai ensinar ela agora. Ela deve apenas esperar até eles morrerem. Enquanto isso, os capangas discutem entre si que eles entraram na floresta nebulosa. Os guardas da senhorita dizem para matá-los logo. Ou eles encontrarão uma maneira de matá-lo. Ele diz que não há necessidade de ir tão rápido. Quando tomar como refém o seu nome, ela atenderá ao seu pedido. Então, já que eles estão escondidos lá, ele necessitará de suas orientações. Ele deve ir na frente e logo estará com a sua jovem senhorita. O guarda retruca, dizendo que ele é um maldito e como pode usá-lo para ameaçar a jovem senhorita. Enquanto isso, alguém vê o nosso protagonista sentado debaixo de uma árvore. Logo, eles reconhecem que foi aquele que matou o grandalhão. Nosso protagonista diz que esteve esperando por todos por muito tempo. O bandido diz que ele é muito corajoso por estar ali esperando por eles. Enquanto isso, o líder ordena que um de seus capangas vá e o execute imediatamente. Nosso protagonista sorri maliciosamente enquanto, em seus pensamentos, ele diz que está na hora de deixar um like no vídeo. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nosso resumo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder mais episódios. Tamo junto, é nóis, valeu, fui.